é William Duarte, residente do Subprojeto Química da Universidade Vale do Acaraú, UVA. E hoje iremos apresentar para vocês estudar sobre propriedades coligativas, das definições, aplicações do cotidiano para que vocês consigam interpretar melhor. Iremos estudar nessa primeira parte as definições e as partes qualitativas delas, porém iremos aprofundar nos demais vídeos, então fique atento aos demais vídeos. As propriedades coligativas estão muito presentes em vestibulares, como o Enem vestibulares, então é importante também, além de compreender, interligar para que consiga se sair bem nesses vestibulares. E para compreender de uma maneira um pouco mais eficaz, temos que ter alguns conceitos básicos, base, para conseguir interligar as definições das propriedades coligativas e saber o que elas trabalham, né? As propriedades coligativas são propriedades que se originam a partir da presença de algum soluto não volátil a um solvente. No caso, o que seria um soluto não volátil? Um soluto que não se evapora com tanta facilidade, certo? Então, ao adicionar um solvente, a gente tem uma solução. Para ser um pouco mais específico, essas propriedades elas surgem quando se adiciona esse determinado soluto ao solvente. É importante salientar que a força do efeito, de mudança das propriedades, ela não depende da natureza do soluto, e sim da concentração. No caso, quanto mais soluto tiver, mais forte será o efeito, mais forte será a mudança das propriedades. Nela, a gente tem 4 tipos de propriedades: a tonoscopia, a ebulioscopia, a crioscopia e a osmocopia ou pressão osmótica ou osmose. E para compreender todas essas mudanças das propriedades, é importante lembrarmos sobre o conceito de pressão máxima de vapor. Então, se eu tenho um recipiente fechado, onde eu tenho uma solução ou um solvente, ele vai ter a evaporação, e essa pressão do vapor que vai ser aplicado ao líquido contém um equilíbrio. E essa pressão de vapor está ligado à volatilidade. Então, essas propriedades vão mexer nessa pressão, certo? Iniciando com a propriedade de tonoscopia, eu vou ter o abaixamento da pressão de vapor de um líquido causado pela adição de um soluto não volátil. Isso significa que, ao aplicar um soluto não volátil ao meu solvente, eu vou ter uma queda, vou ter um abaixamento da pressão e vai evaporar menos. No caso, se utilizando aplicações do cotidiano, eu tenho um copo de água e ele tem um nível de evaporação, certo? No decorrer, tem um copo de água, ele vai evaporar no decorrer do tempo. Se eu adicionar esse meu soluto não volátil, como por exemplo açúcar, e eu adicionar o açúcar no meu solvente, que é a água, ele vai ter um nível de evaporação muito menor do que ele teria tendo apenas a água. Então, eu tenho o abaixamento da pressão de vapor. No caso, estamos falando de tonoscopia. E esse é um exemplo prático da tonoscopia no cotidiano. Passando para a segunda propriedade, a ebulioscopia, nós iremos ter o aumento da temperatura de ebulição causado pela adição de um soluto não volátil. O que seria isso? Há um solvente, tem uma temperatura de ebulição, vamos utilizar o solvente universal, no caso a água. Então vamos ter uma aplicação que o solvente sozinho, a água, ele tem um ponto de ebulição de 100 graus Celsius. Ao adicionar o meu soluto não volátil a esse solvente, eu vou ter o aumento de temperatura para conseguir entrar em ebulição. Então,
O exemplo prático disso seria, eu tenho, no caso, levando para a cozinha, né? Eu tenho um recipiente, no caso uma panela, com água. E para ele chegar a ferver, entrar em ebulição, ele precisa chegar a 100 graus Celsius. Ao adicionar, por exemplo, um soluto como sal nessa água, o aumento de temperatura para essa solução conseguir chegar à ebulição, né, chegar ao ponto de ebulição, será bem mais alto. Um outro exemplo prático, se vocês estão fazendo café, né, e eu vou adicionar, no caso, se não for feito na garrafa, for feito na panela, e eu for adicionar, a água vai estar fervendo, e eu for adicionar o café, ele vai precisar de maior temperatura para chegar à ebulição, né? A continuar o processo dele de ebulição. Então, de modo teórico e prático, o aumento de temperatura de ebulição vai aumentar. Então, eu tenho a temperatura de ebulição de um solvente puro, no caso a água, a 100 graus Celsius. E se eu tiver uma solução, a minha temperatura de ebulição vai ser maior que 100 graus Celsius. Então, espero que tenham compreendido essa propriedade de ebulioscopia. Passando para a próxima propriedade, iremos ter a crioscopia. No caso, é o abaixamento da temperatura de congelamento do solvente causado pela adição de um soluto no volátil. Então, eu tenho uma solução específica, iremos trabalhar aqui com o gelo, e ele tem um ponto de congelamento, no caso um ponto de fusão, mais baixo. No caso, no exemplo anterior, eu tinha uma solução que ele entrava em ebulição, no caso a água, a 100 graus Celsius, e ao adicionar o soluto, essa temperatura deveria aumentar, né? Só teria o ponto de ebulição acima de 100 graus Celsius. Sabendo que o ponto de fusão da água é 0 graus, então a água se congela a 0 graus. Na crioscopia, ao adicionar o soluto não volátil, ele vai ter uma temperatura menor de ponto de fusão, então ele vai congelar abaixo de zero. Um dos exemplos, trazendo para algo prático do dia a dia, nós temos a aplicação, por exemplo, em um churrasco, onde você precisa manter as bebidas. Se você adicionar sal, ele vai ter um ponto, vai congelar mais fácil, mas também vai descongelar bem mais fácil. E uma das aplicações, não tão do cotidiano, né, mas utilizadas, por exemplo, em outros países que neva, é colocar sal nas ruas para que a neve não se acumule tanto. Então, a crioscopia trabalha com o ponto de congelamento, no caso o ponto de fusão, trazendo para a água 0 graus. E se eu tiver uma solução água com sal abaixo de 0 graus, certo? E a nossa próxima propriedade vai ser a pressão osmótica, osmose, osmoscopia. Na propriedade da osmose, eu vou ter a passagem de um solvente do meio menos concentrado para o mais concentrado. O que seria isso? Eu tenho uma solução menos concentrada e a parte solvente dela vai ser transferida para a parte mais concentrada. Um exemplo prático no cotidiano seria, eu tenho um alface, certo? Ao colocar ele na água, a tendência dele é se hidratar, certo? Se eu pegar esse mesmo alface e colocar ele numa água com sal, no caso, a água presente no alface vai passar para a água com sal, no caso, o alface irá se desidratar. Isso é um exemplo da passagem osmótica, né? Da osmose. Espero que vocês tenham compreendido essa parte de definições sobre as propriedades coligativas. Iremos reforçar algumas delas nos próximos vídeos e estudar a parte mais clínica, a parte dos cálculos, então fiquem atentos. Alguma dúvida, adicionem nos comentários que ela irá ser respondida o mais breve possível.
E é isso. Muito obrigado pela atenção.